Deus, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. De 1 a 18. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o meu íntimo, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Agora vamos para os versículos 23 e 24 do mesmo capítulo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Vamos orar, ore comigo ao Espírito Santo agora. Pai, nós Te louvamos, porque podemos nos reunir livremente neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio aqui, por cada família aqui representada. Deus vai dando ordem aos Teus anjos em favor dessas famílias agora. Pai, que as correntes comecem a ser quebradas agora, toda cegueira espiritual seja desfeita agora, caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito nos convença nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, mas sobretudo de uma vida na Tua presença. Ó Espírito Santo, Tu és muito, muito, muito bem-vindo entre nós. Fica à vontade do Teu jeito e da Tua maneira. Glorifica o Pai e o Filho nesta noite. Abre o nosso entendimento, traz espírito de sabedoria e de revelação plena da Tua poderosa palavra. Fala conosco, amado Espírito Santo. Nós não vamos oferecer nenhuma resistência. Nós colocamos tudo no Teu altar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? O tema de hoje que estamos ensinando ao rebanho, o povo de Deus, é: se Deus escrevesse a sua biografia. Se Deus escrevesse a sua biografia. Diga isso. Diga: se Deus escrever a minha biografia. Primeiramente eu quero começar dizendo a você, falar um pouquinho desse salmo, o salmo de número 139, o salmista, ele está escrevendo, é um salmo do rei Davi, e ele, com maneira especial, debaixo de uma revelação muito especial, ele começa dizendo do conhecimento que Deus tem dele.
E ele sabia que estava andando na presença desse Deus. Ele disse: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor conhece quando eu estou trabalhando, o Senhor sabe quando me sento, quando me levanto. Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já conhece todos os meus pensamentos. E ele continua, e ele diz: aonde eu poderia me esconder da tua presença? Se eu subir aos mais altos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu cavar fizer uma cova na terra, lá profunda, a tua presença vai estar lá. O salmista Davi está descrevendo não só a onipresença de Deus que cobre o céu e a terra, mas ele está descrevendo também a onisciência de Deus e a onipotência de Deus. Porque ele fala do conhecimento e da presença de Deus enchendo todos os lugares. E ele diz: se eu for para os mares mais longínquos, só vai estar lá. Em qualquer lugar a tua mão vai estar me guiando. Ele disse: se eu disser a noite escura vai me esconder, ele disse: não vai ser possível, porque para Deus não há noite. Deus é luz e nele não há treva nenhuma, diz o apóstolo João. E o salmista está dizendo: a noite e o dia são para ti a mesma coisa. Em seguida o salmista começa a agradecer a Deus, dizendo: o Senhor me formou, verso 13, o Senhor que me formou no ventre da minha mamãe. E aí ele disse: o Senhor foi que formou cada osso, o Senhor fez isso de maneira maravilhosa, de uma maneira especial. E aí ele diz no verso 16: os teus olhos me viram, quando eu era ainda apenas um embrião, apenas uma substância sem forma, quando eu não tinha forma nenhuma, o Senhor olhou para mim. E ele disse: antes que eu tivesse nenhum dia de vida, o Senhor estabeleceu todos os meus dias. E além de estabelecer, o Senhor escreveu todos os meus dias no livro. Olha que está no verso 16: teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É isso que o salmista está nos transmitindo. Quero começar essa palavra dizendo: meu querido, não se iluda, não se engane. Você jamais vai poder esconder-se de Deus, ou fazer algo que Deus não fique sabendo. Talvez uma das ilusões do diabo, quando leva alguém para o pecado, é dizer: ninguém está vendo. Mentira do diabo, porque Deus está vendo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O Senhor nos conhece perfeitamente. Não há palavra que você possa esconder dele, não há atitude que você possa esconder dele, não há ato, não há gesto que você possa esconder dos olhos dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. O fato do salmista dizer e escrever que todos os dias foram escritos no seu livro, isso não é determinismo e muito menos fatalismo. Não existe determinismo bíblico e nem fatalismo, não existe. O fato dele dizer todos os meus dias foram escritos, não quer dizer nada disso. Algumas pessoas são fatalistas e começam a dizer: então é por isso que eu estou passando por essa situação difícil. Mentira do diabo. Deus jamais vai estabelecer um destino ruim para alguém. Deus jamais vai tentar alguém com uma doença ou coisa dessa forma. Deus jamais vai fazer com que alguém tenha alguma deficiência. Deus jamais faria isso. Nosso Deus, um dos nomes dele é Jeová Rafá, que significa Deus que cura. Amém, amados? E ele jamais vai colocar qualquer problema ou doença em quem quer que seja. Diga amém. Não. Aí você diz: não, então se alguém morreu novo é porque estava determinado. Não, você pode determinar até a sua longevidade ou não. Por exemplo, daqui a alguns minutos nós vamos sair desse auditório. A maioria de vocês vão pegar o seu carro e vão para a sua casa ou vão em algum outro lugar. E aí você pode, vamos imaginar que você pega o seu carro e sai daqui e você acelera muito e fala: não vou parar em nenhum semáforo vermelho, do jeito que eu chegar eu vou cruzar. É bem provável que você não vai chegar na sua casa sem dar uma ou duas batidas. E aí, se você bater, foi Deus ou foi você que foi imprudente? Foi Deus ou foi você? Deus não, você. E todo dia a gente está tomando atitudes.
Eu fico pensando que algumas pessoas morrem, e aí vão até para o céu, porque eram salvos. E quando chega lá, Deus olha e fala: meu filho, você aqui já. E você fala: já. Pois é, eu tinha uma vida longa para você, mas você foi imprudente. Talvez com a comida, com a bebida, com o vício, no trânsito, e ou em qualquer outra coisa. Porque Deus disse: olha, eu coloco diante de você o caminho da vida e da bênção, mas também tem o caminho da maldição e da morte. Ele diz: entre pelo caminho da vida. Nossas escolhas determinarão o nosso destino. Diga amém. Amém. Hoje de manhã eu falei de uma pessoa que foi conhecida no mundo todo. Eu vou evitar o nome dessa pessoa, mas esse jovem é um jovem. É jovem, ele não tem 40 anos. Foi conhecido no mundo todo, especialmente no mundo esportivo. E essa semana está rodando aí na internet algumas imagens desse jovem, que já jogou na seleção brasileira, que jogou na Itália, um dos principais times da Itália. Mas agora está rolando aí ele parecendo um mendigo. Nossas escolhas determinam o nosso destino. Nossas decisões erradas, problemas sérios. Decisões certas, a bênção de Deus. Diga amém. Amém. Então, se Deus escrever a sua biografia, eu queria lembrar você, Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus 4, 13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo em toda a criação. Diga: tudo em toda a criação está exposto. Diga: está exposto, descoberto aos olhos de Deus. Agora, pensando em Deus escrever a minha e a sua biografia, eu quero começar dizendo que Deus está escrevendo. E aí eu quero começar te dando uma notícia talvez não tão agradável. É que os critérios do Senhor Deus são diferentes dos nossos. Os princípios que Ele usa para fazer uma avaliação nossa são bem diferentes dos princípios humanos. Talvez as pessoas podem até te aplaudir na terra, e você ser louvado, aplaudido, ovacionado. Mas se você não for aplaudido no céu, nada feito. Talvez você pode até ser alguém conhecido na terra, mas se você não for conhecido no céu, nada feito. Os critérios de avaliação de Deus são diferentes. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. O texto sagrado diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus diz: os meus pensamentos não são como os de vocês. E Ele diz: a distância está a anos-luz os meus pensamentos de vocês. Nossos pensamentos normalmente são egoístas, são egocêntricos, muitas vezes carnais, orgulhosos. Nós pensamos muito mais em nós mesmos do que em Deus ou nas pessoas. Mas Deus nos mostra totalmente diferente. Deus, eu quero te dizer, meu querido, está agora mesmo escrevendo a sua e a minha biografia. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer é registrado, está sendo registrado. E quem está registrando? Os anjos do Senhor. Amém, amados? Eu quero te dar uma notícia. No dia que tivermos que nos apresentar diante de Deus, o que nós fizemos aqui, ou o que nós deixamos de fazer, vai passar diante de nós como um filme. E não vai ser filme preto e branco. E vai ser melhor do que 3D. É 3D que coloca aquele óculos e você entra no filme. É isso aí. Vai ser infinitamente melhor. Sabe, querido, eu fico pensando. Hebreus capítulo 9, verso 27. Está escrito assim: da mesma forma como o homem está destinado
destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. A palavra é clara, ó. Há uma versão que diz aos homens, está ordenado a morrer uma só vez e depois disso ele vai enfrentar o juízo. Querido, que hora é essa? É a hora que nós fecharmos os olhos aqui. Nessa hora nós estaremos face a face com Deus. E aí o que fizemos, nossos atos, ações, atitudes, sejam elas boas ou más, a não ser aquelas que o sangue de Jesus já purificou, elas vão estar diante de nós. E aí a condenação é até automática, nem precisa Deus mandar você para o inferno, porque você vai olhar e vai ver, e você mesmo vai ver que não é digno do céu, porque não viveu em santidade para Deus na terra. É dura essa palavra, mas é a Bíblia. E eu te amo o suficiente para te falar a verdade, para que você não venha aqui domingo após domingo e caminhe para o inferno dentro da igreja. Eu te amo o suficiente para pregar uma palavra que pode te libertar da religião e da religiosidade. Porque a vida cristã não se limita a frequentar uma igreja de começo de semana ou fim de semana. A vida cristã, o cristianismo é Cristo manifesto em nós, nada mais, nada menos. Levante suas duas mãos, diga: o cristianismo é Cristo. Diga: o cristianismo é Cristo. Revelado em nós, manifesto em nós, nada mais, nada menos. Portanto, um cristão que não manifesta Jesus Cristo no seu viver diário, não passa de um religioso. Porque precisamos manifestar Jesus em palavras, ações e atitudes. Posso ouvir um amém de quem está me entendendo? Nós vamos nos apresentar. E o que fazemos, deixando de fazer, está sendo registrado. Quero te fazer uma pergunta. Ainda estou na introdução da mensagem, mas quero te fazer uma pergunta. O que você quer que seja registrado no livro que narra a sua história? O que você não gostaria que fosse registrado? Outra coisa, sua biografia vai revelar Jesus Cristo? Sim ou não? Sua biografia vai revelar Jesus Cristo? Mais uma vez vou repetir: suas escolhas determinarão o seu destino eterno. Em primeiro lugar, uma boa biografia tem 3 pontos, ou 4. Antes de Cristo, o seu encontro com Cristo, o seu crescimento após o encontro e desenvolvimento após o encontro com Cristo, e a conclusão. Eu vou pregar exatamente isso hoje para você. Vou compartilhar exatamente isso. Em primeiro lugar, então, antes do seu encontro com Cristo. Antes do seu encontro com Cristo. Mas na verdade, deixa eu falar um pouco antes disso, porque o seu encontro com Cristo tem a ver com a sua vida na terra. Mas na verdade, a sua biografia, o primeiro ponto é que a sua biografia começa lá na eternidade. Você não entendeu, talvez você tenha dito amém. A sua biografia começou na eternidade, diga amém. Sabe por que começou na eternidade? Porque você não é apenas cabeça, tronco e membro, como você aprendeu naquele livrinho de ciência. Você é um espírito eterno, criado por Deus, designado por Deus para viver nessa terra. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O homem é eu estou falando homem no sentido genérico. O homem é uma tricotomia: espírito, alma e corpo. E aí a Bíblia diz que na hora da morte, lá em Eclesiastes diz assim: o corpo vai para o pó da terra, porque foi tomado do pó e vai se transformar em pó novamente. Mas o espírito vai a Deus que o deu. Sopro de Deus. Você pode dizer: ah, pastor, mas eu nasci de uma maneira errada, meu pai não me desejou, minha mãe não queria, eu nasci num lar que você nem imagina. Não importa a maneira como você veio, você foi planejado na eternidade. E agora, não adianta você ficar lamentando a maneira como você chegou. A questão é como você vai se manter, como você vai encerrar a sua jornada nessa terra. Então preste atenção. Sua biografia começa com Deus.
porque foi Deus que criou você. Foi Deus que deu o espírito que você tem. O salmista está narrando aqui da maneira como Deus o teceu no ventre da sua mamãe. Mas essa é a parte biológica, a parte fisiológica. Mas o Espírito Eterno foi Deus quem te deu, porque Deus pensou em você desde a eternidade. Você não é qualquer um. Em Efésios 1, de 4 a 7, o texto vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, rico em misericórdia, Ele pensou em você, e lá na eternidade Ele já decidiu amar você e revelar Jesus Cristo a você. O texto vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Levanta sua mão e diga: eu fui escolhido em Deus. Não, fala como quem crê. Fale como quem crê. Vamos lá? Não, você não falou certo. Fala como está aí. Diga: Deus me escolheu antes da criação do mundo. Antes de criar a terra, Deus já tinha escolhido você. Já tinha desenhado você. Já tinha declarado que você ia viver nessa geração. Amém? Ele pensou em você desde a eternidade. E vou repetir novamente: você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O espírito, muitas vezes na Bíblia, pode ser chamado de coração ou de consciência. Consciência, ele se manifesta na nossa consciência. A alma é o seu intelecto, a sua vontade e as suas emoções. E o físico é isso aí, você pode tocar. Se você quer entender um pouquinho mais, depois você pode ler, não é o meu assunto aqui hoje, mas só para te dar uma dica. O médico de um alopata, ou homeopata, de um modo geral, ele cuida do quê? Do corpo. Amém? Amém ou não amém? Você vai no médico para cuidar da alma? Não, do corpo. Agora o psiquiatra, o médico psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista, eles tratam do segundo nível da nossa existência, que é a alma. E você está aqui por quê? Você está aqui porque Deus se revelou a você. E a igreja trata dos três: do espírito, da alma e do corpo. Amém, amados? É verdade. A doutrina da tricotomia é encontrada em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu vou te mostrar apenas um versículo, porque eu estou passando rápido, só quero para você entender isso. Apenas 1 Tessalonicenses 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz: e que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Na RA, que é a revista, né, e atualizada, diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique completamente, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Porque a salvação de Deus, ela salva o teu espírito, liberta a alma, e no último dia ressuscitará o teu corpo. Levante sua mão e diga isso. Você não está entendendo? Para de ficar aí mexendo no celular. Celular você tem a semana toda mexendo. Você está aqui para ouvir a mais poderosa palavra de Deus. Diga assim: a salvação de Deus em Cristo Jesus é completa. Diga: Ele salva o meu espírito, liberta a minha alma, e o meu corpo Ele ressuscitará, incorruptível, imortal, eterno, no último dia. Diga aleluia. É para Jesus, faz melhor, meu querido. Para Jesus não vir fazendo essas coisas em meia boca, não, que você não engana nem a você mesmo, nem os outros. Você tem que fazer o melhor para Jesus. Amém, amados? Então Deus te deu um espírito eterno. Espiritualmente você é eterno. E Deus quer que seu espírito, a sua alma,
Por isso que nós temos o culto de libertação lá na sexta-feira. Você tem que ir lá, porque a libertação é no nível da alma. Amém, amados? E aí o corpo, nós oramos por cura, e Deus cura muita gente. Nós temos muitos milagres para a glória de Jesus. Diga amém. Deus estabeleceu um propósito eterno para você, muito antes de você existir. Jeremias 1,5. Quando ele foi chamar Jeremias, Jeremias era um jovem, e Jeremias começa a falar para ele que não dava. E aí Deus diz: dá sim. E aí Deus disse isso a ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu separei e designei você como profeta para as nações. Deus disse: olha, antes de você ser formado, antes de você ser aquele embrião lá no ventre da sua mamãe, eu já tinha escolhido você. E antes de você ser gerado lá no ventre da sua mamãe, eu já tinha separado você como profeta para as nações. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Porque você não é produto do acaso. Você não é um erro, você é um grande acerto de Deus. Ah, mas as coisas estão dando errado, mas vai dar certo em nome de Jesus. Amém, amados? É só você agir com fé e confiar nas promessas de Deus. A primeira parte da sua biografia é aquela parte que você deve relatar. Agora falando da parte física, é aquela parte que você deve relatar a sua vida antes do seu encontro com Cristo. E aí, a sua velha vida, os seus velhos hábitos, seus velhos costumes, seus velhos vícios, seus velhos pecados. Tem algumas pessoas que estão até servindo nesse culto aqui. Claro que eu tenho que ter cuidado de falar isso. Tem algumas pessoas que talvez você não ia querer ser amigos deles quando eles estavam na velha vida. Porque quando eles contam algumas das histórias para a gente, você fala assim: ainda bem que eu estou te conhecendo agora. Porque eles faziam qualquer coisa que você imaginar. E aí Deus libertou essas pessoas. E eu fico impressionado como que Deus mudou a história desses homens. E hoje eles são homens tão amorosos. Imagina homens que andavam armados, que no tempo, na vida velha, às vezes traficavam, que na vida velha faziam tantas coisas erradas. Não fica olhando porque eu olhei para o meu amigo Juninho, não tem nada a ver, vocês param de fazer juízo dele. Te amo, viu, Juninho? Nem falei, os caras que estavam ali rindo, né? É que seu testemunho é bonito. Eu já peguei, né? Presta atenção. Hoje esses caras abraçam a gente, eles gostam de me abraçar e dar um beijo e falam assim: pastor, eu te amo. Eu falo: ainda bem que agora que você me ama, porque era gente que outras épocas podia fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso? Puxar o gatilho, se fosse preciso. Mas o evangelho chegou lá, a graça de Deus alcançou, eles foram libertos pelo evangelho de Jesus, e agora ele não faz mais isso, são cheios do amor de Deus, libertos pela graça, cheios de Jesus. Onde habitava o ódio, hoje habita o amor, que excede a toda a compreensão humana. Essa primeira parte da biografia é a parte que pode ser apagada. Essa é a única parte que pode ser apagada. Amém? Amém. Essa é a única parte. Como é que apaga essa primeira parte? Fala assim: o sangue de Jesus. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, meu querido, te limpa dessa velha vida. Mas tem uma condição, tem que confessar. Verso 9, 1 João 9, tem uma condição para ser limpo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então essa primeira parte dá para ser apagada. Mas daqui para frente quero te falar de algumas coisas da segunda parte,
que talvez não vai dar para pagar muita coisa. Amém? Segundo lugar, a segundo ponto da história da sua biografia. Então Deus vai escrever: eu enviei você para a terra. Você é um espírito que eu criei. Eu te dei o fôlego de vida. Eu te criei no ventre da sua mamãe. Eu te fiz inteligente. Eu fiz isso. E Deus vai começar a dizer: olha, eu te projetei a minha imagem, a minha semelhança. Mas você foi lá. Agora a boa notícia: o sangue de Jesus te limpa dessa velha vida. Amém, amados? Agora a segunda coisa, segundo ponto é o seu encontro com Cristo. Diga: o meu encontro com Cristo. Diga assim: um novo nascimento. Todos nós, queridos, precisamos passar pelo novo nascimento. Até deixa eu repetir isso hoje. Uma coisa bem simples, mas para você entender. Olha para mim. Filho de peixe é peixinho, certo? Não vai nascer outra coisa. Mas filho de salvo não é salvinho. Filho de salvo é pecador. 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 E precisa nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Eu tenho 2 filhos, estão indo ao auditório. O Davi veio passar o fim de semana em casa, está ali atrás. E minha filha está aqui, mas eles não nasceram salvos. Hoje eles são salvos porque entregaram a vida para Jesus. Filho de salvo não é salvinho. Você ensina, mas você tem que dizer: você precisa se arrepender, entregar a vida a Jesus, para que o Espírito Santo opere o novo nascimento. Vamos lá? João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3. O contexto é que um homem chamado Nicodemos foi fazer uma visita à noite para Jesus. E chegou lá e ele falou: Jesus, o Senhor deve ser um mestre vindo de Deus. Ele deu um elogio. Porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus não deu a mínima para isso. Aí a partir do verso 3, Jesus diz o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Verso 5, respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6, agora presta atenção nisso: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quem está entendendo essa palavra? Deixa esse versículo um pouquinho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, e eu vou te traduzir esse texto para você, uma coisa interessante. Se você nasceu só uma vez, fisicamente, você vai morrer 2 vezes. Você vai morrer a morte física e a morte eterna, e vai para o lago de fogo. Ô pastor, você hoje está afiado. Não, é a Bíblia. Vou repetir, porque se a gente não repetir, tem gente às vezes que não vai entender. Mas olha, se você nasceu só uma vez, só o nascimento físico, você morrerá 2 vezes. A morte física e a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas se você nascer 2 vezes, nasceu fisicamente, mas nasceu do Espírito de Deus, se você morrer, é só uma vez, porque você estará garantido eternamente com Jesus. Dá um glória a Deus bonito aí. Amém? Que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito de Deus é Espírito. E aí Jesus continua, verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. Verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Diga amém. Quantos nascidos do Espírito nós temos aqui hoje à noite? E é do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Então a segunda parte da sua biografia é o nascimento espiritual. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, pega essa verdade. Você precisa ter no mínimo 3 testemunhas espirituais do seu novo nascimento. Diga assim: 3 testemunhas. Vou dizer de novo, diga: 3 testemunhas
no céu, e 3 testemunhas. Você não está falando, você está achando que eu estou inventando. Diga assim: eu preciso ter 3 testemunhas no céu e 3 testemunhas na terra, que eu nasci de novo. 1 João 5, versos 7 e 8. Se eu falar alguma coisa que não estiver na Bíblia, não vale. Mas eu estou te pregando a mais poderosa, infalível palavra de Deus. 1 João 5, 7 e 8, eu vou ler aqui na RA. Pois há 3 que dão testemunho no céu. E ele diz: o Pai, com letra maiúscula, Pai Celeste, a palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Diga assim: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E ele diz: e esses 3 são um. Agora ele diz: e 3 são os que testificam na terra que você nasceu de novo: o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes num só propósito. Você está entendendo? Agora então diga com vontade: eu preciso ter. Levante sua mão e diga: eu preciso ter 3 testemunhas no céu e 3 testemunhas na terra, que eu entreguei minha vida a Jesus, nasci de novo, estou sendo fiel a Jesus. No céu é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui na terra é o Espírito Santo que está aqui conduzindo a igreja. A água aí, meu querido, é a água do batismo. Para de falar do batismo como um símbolo, porque o batismo não é um símbolo. Batismo é um fundamento da fé cristã. E na hora que você é batizado, sabe o que isso significa? Literal, que você está sendo arrancado do império das trevas, do domínio de Satanás, para o reino de Deus, para o reino de Jesus. Então não subestime o batismo e não acha que aquilo é um banho. Não, isso significa, é um testemunho aqui na terra. É o Espírito Santo, é a água do batismo, e é o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. Se você não tiver essas 3 testemunhas no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e aqui na terra o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o batismo e o sangue de Jesus, se você não tiver esses testemunhos, você está perdido, eternamente perdido. Diga amém. Porque é verdade. Então cada pessoa precisa ter um encontro real, pessoal e prático com Jesus Cristo. E esse encontro real, pessoal e prático deve mudar a nossa vida para sempre. Exemplo, só dar um exemplo para você. Saulo, que mais tarde o grande apóstolo Paulo, Atos 9, de 1 a 17, nos fala da conversão dele. Ele era um perseguidor da igreja, mas quando ele se converte, logo logo ele se torna um pregador do evangelho de Jesus. Diga amém. Deixa eu dizer uma coisa a você. Nosso encontro com Cristo tem que causar uma mudança radical. Diga: mudança radical. É que eu comecei a frequentar a igreja, pastor, meus pais já eram, e eu estou frequentando desde lá. Isso não é novo nascimento, isso é religião. Novo nascimento, você tem que saber o dia e a hora que aconteceu, e tem que promover mudança radical. Diga: mudança radical. O nosso encontro com Cristo tem que causar uma mudança radical na nossa vida. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Muda essa versão, só nesse texto, por favor. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo.
Esse negócio de dizer que você está em Cristo, você continua brigão, ranzinza, brigando com a esposa, você continua da mesma forma, dando showzinho no trânsito, ou em qualquer lugar, você continua dizendo palavrões, continua mentindo, continua dando nó em pingo d'água, continua corrompendo, você continua em pecado. Se você está vivendo assim, você é apenas um religioso, e você ainda está perdido. Você precisa ter um encontro real, pessoal, prático com Jesus. Isso tem que acontecer hoje. Para de brincar de cristianismo, de religião. Diga amém. Eu vou te passar uma tarefa agora. Pega a sua caneta. Pega a sua caneta. É uma tarefa bem rápida. Eu não sou de fazer isso, mas hoje vou fazer. É uma tarefa para você apresentar para o seu discipulador essa semana. Na hora do seu MDA, você vai ter que apresentar uma tarefa lá para ele. Na hora do MDA, tarefa de casa. Você vai fazer uma redação. Uma redação, olha para mim, é verdade. Uma redação. Como é que vai ser essa redação? Você vai fazer a redação e vai entregar na mão do discipulador. Fala aqui, meu discipulador, esse é meu compromisso. A redação é o seguinte: imagine você dentro de um caixão. Dá mais um clique aí, é um caixãozão bonito e... Presta atenção, olha para mim. Não perde não. Imagina você dentro desse caixão aí. Bonito, caixão de rico isso aí. Pobre nem chega perto de um caixão desse aí. Eu nem sei para que um caixão tão luxuoso, porque vai ser comido pela terra mesmo. Mas, tudo bem. Ok, estou brincando aqui. Olha para mim. Você imagina você dentro do caixão. Olha para cá. 4 pessoas vão falar sobre você. E vamos imaginar, como é só uma imaginação, que na redação você vai ouvir o discurso deles. Primeiro, dá um clique aí. Eles vão falar, o que você quer, o que você gostaria de ouvir dessas 4 pessoas? Um representante da sua família, um colega de trabalho, um irmão da igreja e um pastor bem franco. Um pastor que fala mesmo. Presta atenção. Não aquelas pessoas que vão te santificar depois que você morreu. Todo mundo conhece aquela historinha, né? Que o marido morreu e a mulher, a viúva, está lá com os filhos e começa as falas. E um fala, mas esse cara era bom, esse cara era fantástico, esse era um bom marido, um bom pai, um cara demais. Aí a mulher, a viúva fala assim para um dos filhos: filho, vai lá, olha de novo, olha bem para o rosto desse um para ver se é seu pai mesmo que está lá. Porque o que estou ouvindo aqui não era dele, não era o que ele era dentro de casa, não. Imagina sua redação para essa semana. Você vai escrever o que o representante, que você gostaria que um representante da sua família dissesse no dia do seu funeral. Você vai escrever o que você gostaria que um colega de trabalho, que fica 8 horas por dia com você, que conhece você, o que você gostaria que ele dissesse. Você vai escrever o que um irmão da igreja, talvez o teu discipulador, o que você gostaria que ele dissesse na hora do seu funeral? E você vai dizer o que você gostaria que um pastor dissesse. Eu espero que não seja eu, não escolhe eu, não, porque eu ia dizer algumas coisas. Eu tenho um colega pastor de uma excelente igreja por aqui. Eu não posso dar dica, não sei se vocês vão saber quem é. Mas tem um colega pastor fantástico. E o avô dele morreu há uns 2 anos atrás. Chamaram esse colega meu, pastor, para ser o pregador. E o velório era numa igreja. Uma grande igreja aqui da região, por aqui. E aí, é verdade o que eu estou falando. E ele falou, olha, você tem certeza? Era o avô do pastor que tinha morrido, estava sendo velado ali. Você tem certeza? Falou para a família, que quer que eu fale? Eu vou falar a verdade. Eles falaram, temos certeza, você é o pastor da família, nós queremos que você fale. Ele foi lá, pegou o microfone e disse, vocês estão chorando por quê? Por que vocês estão chorando aqui? Esse camarada aqui foi um adúltero a vida toda. Foi prostituto, foi isso. E disse, olha, ele está queimando nos quintos dos infernos. Porque até na última semana ele estava levando prostituto para dentro da casa e traindo a esposa dele. E todos vocês aqui conhecem esse pastor. Ele fez isso aqui numa cidade aqui da região.
Ele falou, pode parar de chorar. Isso tudo é hipocrisia, esse choro de vocês. Vocês sabem o que aconteceu. Pega um pastor desse para falar sobre você, que não tem papas na língua, que vai dizer, não está preocupado em agradar o auditório, e vai falar sobre você. Escreve lá. O que você gostaria que eles dissessem, o que você gostaria que eles não dissessem. E daí você vai passar a viver de tal maneira. Olha para mim. Você vai passar a viver de tal maneira que no dia do seu velório, se o seu discipulador estiver vivo, ele vai dizer, ele escreveu isso aqui, e as pessoas estão falando exatamente o que ele escreveu. Amém? Terceiro lugar. Terceiro ponto da sua biografia que Deus está escrevendo é depois do seu encontro com Cristo. E aí, duas coisas depois do seu encontro com Cristo: crescimento e desenvolvimento. A salvação tem 3 estágios, e esses estágios podem ser chamados assim: redenção ou justificação, que é aquilo que o sangue de Jesus, ele nos redimiu e nos justifica, é o mesmo estágio. Santificação, que é o estágio presente, que vai do dia da nossa conversão até nosso último dia aqui. E a glorificação, que é a salvação plena, futura, é quando nós somos retirados deste mundo da presença do pecado. E aí você pode dizer, até que ponto você deve crescer? Até que ponto você deve crescer? E eu quero te responder: você precisa desejar crescer, estudar a Bíblia, orar, estar na igreja, trabalhar, crescer, até que você atinja a plenitude espiritual de Cristo Jesus. Vamos ver Efésios 4, de 13 em diante. Efésios 4, de 13 em diante, ele diz: até que todos cheguemos ou alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Até que ponto? Você pode estar me perguntando, pastor, até que nível eu devo crescer como cristão? Até que você atinja a unidade da fé, até que você atinja o pleno conhecimento do Filho de Deus, até que você seja um homem perfeito, uma mulher perfeita, perfeita varonilidade, diz o texto, até que você atinja a medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus. E o texto continua: até que você não seja mais criança, até que você não seja mais menino, levado de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que conduzem ao erro, até que você cresça em todas as áreas. É o próximo versículo: seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Olha para mim. Até que ponto você deve crescer? Até que você esteja plenamente identificado com Cristo, até que quem olhar para você veja Jesus Cristo nas suas palavras, ações, atitudes. Amém, amados? Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Está cheio de evangélico cristão folgado, e essa é a razão. Folgado, diga folgado. Vou te falar o que é um cristão evangélico folgado. Vou te dar alguns exemplos, você vai entender. Folgado mesmo. Eu não estou usando gíria. Gente que não quer ler Bíblia, gente que não quer orar, gente que não quer queimar pestana, gente que não quer estudar e quer receber unção. Nós estamos aqui nessa onda de imersões que a gente faz, a gente trabalha duro, é cansativo. E antes eu pregava ainda mais, agora eu dividi bastante as mensagens. Essa semana nós vamos ter o Osni pregando, o Marcelo pregando, o Geto pregando, e mais toda a equipe, quase toda a equipe aqui pregando. Agora, imagina, já era sexta-feira, 12:30, 1h da tarde, aquele mover do Espírito Santo, aquela coisa no apagar das luzes de uma das imersões. Aí eu estava bem aqui, próximo aqui, e eu estava por aqui assim, aí chega um pastor, eu não sei, um líder de algum lugar desse Brasil que está na imersão. Pastor, ora por mim. Falei, por quê? Porque eu quero a unção dobrada do Espírito Santo estar sobre a sua vida. Eu falei, não oro não, rapaz. E eu não te dou a unção dobrada que está sobre mim.
Eu não te conheço. Você não é meu discípulo, não sei o que você vai fazer com ela. Eu falei, na hora eu não chamei de folgado, eu tenho que ser elegante, né? Eu disse, mas cara folgado, eu me converti aos 16 anos de idade. Eu fui batizado no dia 25 de junho de 1978, com um mês de convertido. Meu pai bebia quase todas lá na cidade, junto com o pai do Osias, que era bem mais novo, mas também era um dos pau d'água lá. Desculpa aí, Osias, entreguei aí. Meu pai bebia quase todas lá, junto com aqueles caras tudo. Meu pai tinha uma máquina de beneficiar arroz, e um amigo dele de bebida, chamava Paulo, eu acho que ainda chama, eu não sei, meu pai já está na glória. Depois ele se converteu no final da vida, mas na época era isso. E esse Paulo tinha um filho chamado Carlos, e era muito amigo, e nós éramos da mesma classe. Eu com 16 anos, eu acho que ele tinha uns 15, ou 16 também. E ele falou, Domingos, vamos na igreja batista? E nós fomos lá. Eu acho que foi a segunda vez que eu entrei na igreja, todo sem jeito. Fui logo num culto da manhã, e no culto da manhã nunca tem apelo, mas naquele culto pregou uma mulher que já está na glória, a dona Margarida Lemos Gonçalves, e ela pregou e fez o apelo, e não era apelo fácil, não era tipo que eu vejo por aí, olha, o cara prega, dá um testemunho, ele ora, e depois ele fala assim, quantos de vocês fizeram essa oração comigo? Levanta a mão. Aí agora você que levantou a mão, vem à frente. Não teve esse engano não, a pregação foi firme, e depois o apelo foi assim, quem quer entregar sua vida a Jesus? Vem à frente. Eu estava no penúltimo banco, com a vergonha que você não imagina, adolescente, vergonhoso, tímido, era eu mesmo. E eu pensei assim, o Carlos estava 2 bancos para frente, a igreja estava bem cheia, eu pensei, se o Carlos levantar e for, eu vou, o adolescente precisa de outro encorajar. Se o Carlos levantar e foi, eu nem pensei 2 vezes, o Carlos levantou e foi. Eu falei, agora eu tenho que ir. Levantei e fui. Entreguei minha vida para Jesus. Por que eu falei que esses caras que ficam pedindo unção dobrada são folgados? Porque em 3 meses eu já tinha decorado mais de 150 versículos da Bíblia, que eu sei até hoje, para a glória de Deus. É claro que eu sei muito mais de 150. Eu fui decorando, eu vou queimando pestana, eu fico de madrugada lendo a Bíblia. Aí depois o cara chega. O Carlos hoje é pastor lá em Goiás, eu sou pastor aqui para a glória de Deus. 2 filhos de ex-bêbados, pastores para a glória de Deus. Mas porque a gente quando se converteu não ficou no banco esperando que alguma coisa, a gente se lançou na Bíblia, a gente não tinha recurso, a gente tinha uma Bíblia, e aí a gente foi comer aquela palavra. E aí nesse mesmo horário eu estava ali, eu falei, não vou nem orar por você, cara. E não orei não. Por quê? Você ora a vida toda, o outro quer levar de graça, é folgado. E chegou um mais folgado ainda. Ele ficou esperando, enquanto eu falei com o outro, ele chegou perto. Estava aqui. Pastor, quero que você bote a mão na sua cabeça, impõe as mãos sobre mim e ora por mim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu quero 7 vezes mais a unção que está sobre você. Me subiu uma ira santa. Eu falei, não, rapaz. Você não é meu discípulo. E Elias só passou a unção dobrada para Eliseu quando ele ia ser arrebatado. Eu não estou sendo arrebatado ainda. Eu tenho muita coisa fazendo nessa terra, não. Vai orar, vai servir a Jesus. Então a unção vai vir sobre a sua vida. Meu querido, quantos de vocês são pais? Eu fiz isso mesmo, é verdade. E os pastores ficaram me olhando e falaram assim, cara, eu nunca pensei que você tinha coragem de dizer um negócio desse. Eu falei, como não? Então você já sabe, não vem me pedir porção dobrada, que eu vou te mandar orar, jejuar, ler Bíblia, decorar a palavra e aprender a palavra. Amém? Fica só 6 horas por mim, 6 horas por mim, o cara nunca ora. Agora olha, presta atenção. Quantos de vocês aqui são pai ou mãe? Levanta a mão. Muita gente. Imagina teu filho. Nasce, é bonitinho. O Danilo está ali. Cadê o Danilo? Está em pé para não dormir.
teve que dirigir até Prudente de madrugada e voltar, está com muito sono hoje. Mas foi levar o Flavinho lá em Presidente Prudente. Agora, precisamos, imagina ele tem o Cauã. O Cauã tem 3 meses e alguns dias. O menino dele está aí. Agora imagina se o Cauã daqui 10 anos estivesse usando fraldinha e sem crescer. O Danilo ia ficar feliz? Você ia ficar, Danilo? Claro que não. A Lari, muito menos. Agora imagina que ele fizesse 15 anos usando fraldinha e fazendo cocô nas fraldas. 20 anos. Ah, meu filho de 20 anos, que lindo, ainda usa fraldinha. É assim que muitos de vocês estão no mundo espiritual. Se converteram a Jesus, mas continuam meninos espirituais. Esse é o grande problema. Se acontece uma coisinha que você não gostou, não vou mais nessa igreja não, também o pastor não olhou para mim. Meu discipulador nem me visitou essa semana. Era meu aniversário, o pastor nem veio me visitar, eu também não vou mais. Menino espiritual. Quer ver outra coisa que mostra que você é menino? Todo homem que briga com a esposa é porque não é varão parecido com Jesus. Os homens cheios do Espírito Santo nunca vão maltratar a esposa nem filho. Sabe por que às vezes você dá um nó no negócio? Porque você não é menino espiritual. E Paulo escreve em 1 Coríntios 13:11: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino e agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas próprias de menino. Deus não te quer como menino. Deus não te quer como menina espiritual. Deus te quer como uma mulher cheia do Espírito Santo, madura. Não uma mulher que fica fazendo biquinho porque a outra passou e estava com a roupa diferente, ou porque você não concordou com o que estava lá, ou porque não deu aquele abraço que você queria. Para com essas criancices. Tem gente que parece que está se derretendo todo, tocou, já, milindre. Olha para Jesus, imita Jesus. Porque quando ele era maltratado, ele não maltratava. Quando ele era rejeitado, ele não rejeitava. É assim que um homem espiritual vive, com a mulher cheia do Espírito Santo vive. É alguém que manifesta Jesus. Mesmo quando você é maltratado, você sorri e dá a outra face. Você perdoa e libera o perdão e abraça e fala: o sangue de Jesus já purificou de tudo isso, vamos para frente. Para com esses melindres espirituais. Diga amém. 1 Timóteo 4,15. Paulo escreveu: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto diante de todos. Nessa versão, para que todos vejam o teu progresso. Amém, amados? Está cheio de gente falando: pastor, eu quero ser pastor junto contigo, mas cadê o progresso espiritual? Fica na mesma célula há muito tempo, nunca multiplica. Aí fala: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário lá na África. E eu falo: se você não multiplica uma célula aqui no Brasil, na tua cultura, nas pessoas que falam a tua língua, como é que você vai multiplicar uma célula noutra cultura, num calor que você não conhece, num clima que você não conhece, com a língua que você não conhece? Quem não é uma bênção aqui, não vai ser uma bênção onde for. Se você quer ser um pastor conosco, então multiplica, frutifica, cresça. A porta está aberta para todos, mas você precisa mostrar progresso espiritual. Progresso espiritual. Porque a vontade de Deus é que você cresça sempre. Diga amém. Amém. Todo discípulo cresce. Os crentes não crescem nunca, mas os discípulos crescem. Você ouviu amém? Para a gente fechar, a última coisa, a conclusão da sua biografia que Deus está escrevendo. Como é que vai encerrar a biografia? Só tem 2 maneiras: aprovado ou reprovado. Aprovado ou reprovado.
Até mesmo as nossas palavras poderão trazer para nós justificação ou condenação. Mateus 12:37 diz: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quem que anota isso? Deus tem colocado anjos à nossa volta e eles estão tomando nota. Eu vou te mostrar isso. Eu disse no começo da mensagem que os critérios de Deus nos avaliar e escrever nossa biografia não são os critérios dos homens. Pode ser que você tenha uma boa capa de cristianismo, uma boa capa de fé. As pessoas olham para você e falam: que cara. E Jesus olha e fala: que lástima. Às vezes a pessoa pode olhar para mim e para você e falar: que homem de Deus. E Jesus pode falar: que hipócrita. Pesadas essas palavras, né? Mas é porque eu te amo o suficiente para querer te ver no céu. Vou te mostrar isso na Bíblia. Mais uma vez, se não tiver na Bíblia não vale. Vamos para Apocalipse capítulo 3, verso de 14 em diante. Rapidinho, porque eu quero gastar um tempinho orando com vocês essa noite. E vai ser daqui alguns minutinhos. Você pode vir aqui já? Daqui a alguns minutinhos. Apocalipse 3, de 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. São títulos de Jesus. Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E aí Jesus diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Levanta sua mão e diga assim: Jesus me conhece. Jesus está dizendo aqui o mesmo que o salmista disse lá no Salmo 139. Nas 7 cartas ele começou dizendo: conheço as tuas obras. Você não é frio e nem quente. E aí Jesus diz: quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí, olha qual era a avaliação. Olha o critério da igreja avaliar. Pastorzão de Laodiceia e a igreja. Olha como é que ele se achava. A alta avaliação do pastor da igreja está na primeira parte do verso 17. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, estou abastado, não preciso de nada. Agora na segunda parte tem o diagnóstico de Jesus com os critérios dele. Agora é Jesus falando: não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Foi Jesus, querido. Se você estava achando que as palavras do pastor Domingos eram duras essa noite, olha para essas palavras de Jesus ditas a um pastor e uma igreja. E os estudiosos de escatologia dizem que essa igreja representa, a igreja de Laodiceia representa a igreja desse milênio. E aí Jesus, o tempo não vai dar, mas deixa eu dizer uma coisa: toda palavra de Jesus vem com um conselho. Diga: toda repreensão de Jesus. Diga melhor: toda profecia bíblica vem com uma exortação, uma revelação e um conselho. Cuidado que você fica indo atrás dessas profetisas aí, os falsos profetisas, os falsos profetas. Talvez ele vá dizer: estou vendo isso e isso. Se não tiver uma revelação, não tiver um conselho, se não mostrar o caminho, não é profecia de Deus, é da carne, do coração da pessoa ou do demônio. Porque toda profecia bíblica, quando ele mostra o problema, ele mostra o caminho, mostra um conselho, ele mostra uma solução e ele mostra o que para acontecer. Aqui não foi diferente. Jesus vem e ele diz: dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para atingir os seus olhos, para que você possa enxergar. E ele diz: eu repreendo e disciplina, e dá uma exortação: aqueles que eu amo. Por isso seja zeloso e arrependa-se. E aí vem o caminho: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. É cear de sentar na mesa, frente a frente. Entrarei em sua casa, cearei, vou sentar à mesa com ele e ele comigo. E aí vem a promessa, porque a correção não vem
sem conselho e sem promessa. Vem a promessa: ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E aí ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É um estudo para outra hora, mas é muito profundo isso. Você ficar escutando palavra que não vem com conselho, que não vem com correção e não vem com promessa. Eu quero te encorajar hoje a se colocar nas mãos de Deus. Talvez você está achando: olha, eu já sei de tudo. Talvez você é daqueles até que não responde mais apelo há tempos, porque você está ouvindo uma palavra como essa, você começa a pensar: ah, o fulano de tal não está aqui hoje. Ah, era para o meu discípulo, era para aquele cara da minha célula. Não, essa palavra está sendo pregada para você, porque você está aqui. É porque o Espírito Santo te ama. Talvez você está fazendo uma autoanálise, mas uma autoanálise sua não é a que Jesus faz. Deixa eu ler mais um texto para você. Eu disse que o que nós fazemos ou deixamos de fazer está sendo anotado em alguns livros. Apocalipse no capítulo 20, versos de 11 a 15. Apocalipse 20, de 11 até o 15. Eu quero dizer a você que no dia do juízo final, as pessoas serão julgadas de acordo com o que tiver escrito nos livros. O texto diz: depois disso, vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Presta bem atenção, olha para frente, erga a cabeça, e não perca isso. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Sabe o que isso significa? Adultos e crianças. E vi os mortos, adultos e crianças, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros, diga livros, diga livros, no plural, livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Mas os mortos não são julgados pelo que está no livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha sido, com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos. Então Deus está escrevendo a nossa biografia. Sabe, eu fico pensando que os anjos estão ali, e aí você fala mal de alguém, e isso é registrado. Você faz corpo mole e diz: olha, eu não vou na célula, está frio. E você fica assistindo televisão até tarde, fica registrado. Você nunca vem numa vigília de oração, mas você fica até 4 horas da manhã para ver MMA, e fica registrado. Você acessa sites pornográficos, coisas dessa forma, fica registrado. Como fica registrado também as coisas boas. Foi no discipulado, está na célula, está ganhando vida, está frutificando, está multiplicando. Estou só falando de uma forma humana, para você entender. E aí o texto continua: a morte e o inferno entregaram os mortos que ele havia, foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Sabe, eu gostaria que essas coisas não tivesse escrito, mas está escrito, meu querido. Tem um inferno que já foi inaugurado, e até os que estão lá vão ser lançados num lugar pior ainda, que é o lago de fogo. A vida cristã não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Qual é a melhor maneira de encerrar? Deixa eu encerrar para cima, senão vocês vão sair daqui depressivo. Qual é a maneira de encerrar, pastor? Como um homem ou uma mulher de Deus deve encerrar a carreira? Primeira resposta: aprovado em Cristo. Romanos 16:10 diz: saúdem a Apeles, aprovado em Cristo. Segunda maneira, como Paulo dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça me está
reservado, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. É a última coisa. Presta bem atenção, igreja. A melhor frase que pode estar na sua biografia e na minha no último dia, a melhor frase que pode estar é essa: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Isso só vai ser escrito para quem multiplicar os talentos, para quem frutificar no reino. Meu querido, eu comecei essa mensagem com um se Deus escrevesse a sua biografia. Eu quero te dar uma notícia: Deus começou a escrever desde a eternidade, desde o dia que Ele te criou como Espírito eterno. O projeto de Deus é que você viesse para essa terra para ser um legítimo representante de Jesus Cristo, para ser alguém que manifesta Jesus. Fique em pé, nós já vamos orar. Você veio para essa terra e você teve um encontro com Jesus, e assim como Jesus manifestou o Pai em palavras, ações e atitudes, a expectativa de Jesus é que o Espírito Santo te ajude e você possa manifestá-lo. Eu te preguei essa palavra com muita seriedade, porque eu estou pregando para mim também. A primeira pessoa para quem eu estou pregando sou eu mesmo. A quem muito é dado, muito é cobrado, e eu sei disso. Eu estou pregando para mim mesmo, mas eu estou pregando para você com temor e tremor. A sua biografia começou a ser escrita na eternidade. A conclusão dela, e desde o novo nascimento para cá, é você quem decide. Você quem decide se você vai ouvir servo bom e fiel. Para ouvir isso você tem que ser fiel. Para ouvir isso você tem que frutificar no reino, multiplicando discípulos, ganhando vidas, cuidando bem delas.